impacter un peu moi mon Lingala. Mas hoje, pela graça do Senhor, eu vou querer que eu possa pregar em Lingala. Donc, na volonté mon Lingala français, na côté moi mon Lingala. Eu vou falar um pouco de francês, também vou entrar também com Lingala. Oh, compréhension de mon Lingala. Para que haja o entendimento. Parce que ce sont des choses que j'ai appris en langue française. São coisas que eu aprendi na língua francesa. Traduire cela pendant le service, ça serait un peu difficile. Traduzir aquilo, o serviço será muito difícil. Mais par la grâce de Dieu, je sais que il n'y a rien d'impossible. Mas pela graça do Senhor, eu sei que não tem nada que é impossível. Amen. Amém. Eh bien, ce matin, nous allons parler sur la puissance de l'entourage. Nessa manhã nós vamos falar acerca do poder do redor. Nous prenons le verset de ce matin. Tiramos o versículo nessa manhã. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do seu versículo 33. On se met debout pour faire la lecture. Vamos colocar todos em pé para que possamos fazer a leitura. Il y a une pensée que Dieu nous a réservée ce matin. Tem pensamento que Deus nos reservou nessa manhã. Et je sais que cette pensée va t'aider dans ta vie et à travers ceux qui sont autour de toi. Eu sei que esse pensamento vai te ajudar e vai ajudar todos que estão ao teu redor. Nous accompagnons la lecture. Vamos acompanhar a leitura. Celui qui est à la page peut lire. Quem já achou pode fazer a leitura. 1 Coríntios, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 33. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 33. Amém. Amém. Vamos ler no livro de 1 Coríntios, amém, capítulo 15, versículo 33. Ouvimos a leitura. Amém. Não vos enganes aos más companhias. Corrompem os bons costumes. Amen. Amém. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Estamos aí. On peut se mettre. Podemos tomar assento. Et maintenant, nous allons commencer notre enseignement. Agora vamos começar com o nosso ensinamento. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, No 1 Coríntios, capítulo 15, no seu versículo 33, la parole de Dieu dit a palavra do Senhor diz que les mauvaises compagnies que maus companheiros corrompent le bon mœurs. que possam corromper Corrompent les bonnes mœurs. Donc, biloko ya malamu, costume ya malamu. corromper os bons costumes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que nous venons de lire, O que nós acabamos de ler ce n'est pas une récitation, não é uma recitação, mais c'est une vérité que l'apôtre de Jésus-Christ a découvert et il nous transmet ce matin. mas é uma verdade que o apóstolo de Jesus Cristo descobriu e ele quer nos transmitir nessa manhã. Les mauvaises compagnies Os maus companheiros corrompent les bonnes mœurs. corrompem os bons costumes. Bien aimé, pendant le peu d'années que je fais avec Pelo Jésus-Christ, pouco tempo que eu fiz com Jesus Cristo, et Dieu m'a appris quelque chose. e Deus me ensinou uma coisa. Souvent, les bonnes choses Por vezes, as boas coisas sont détruites à cause des mauvaises choses. são estragadas por causa das mãos coisas. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Será que estamos juntos? L'apôtre Paul dit O apóstolo Paulo disse que souvent les gens que sempre as pessoas sont détruites estão destruídos à cause de leur entourage. por causa do seu redor. Et beaucoup de personnes sont mortes comme ça E muitas das vezes muitas pessoas também são mortas assim à cause de leur entourage. por causa do seu redor. Parce qu'ils Amen. n'ont pas discerné quel type de personnes qu'ils doivent rester avec eux. Porque não souberam discernir que tipo de pessoa que deveria ficar ao seu lado. Parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix du milieu où ils doivent évoluer. Porque ele não fez uma boa escolha do local por onde ele tem que viver para evoluir. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul dit, O apóstolo Paulo disse c'est quelque chose qui ne ment pas. uma coisa que nunca mentiu. Paul, l'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, O Paulo, o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, a découvert ces choses il y a de cela 2000 ans. ele descobriu essas coisas já passou 2000 anos.
Avant nga na otobota mami, yasi a découvrir makambo na webi sabi. Antes de eu e você nascer, mas o apóstolo Paulo já havia descobrido isso, essas coisas que eu estou a vos falar. Ami, faites attention. Ele disse que fazem muito cuidado. Si vous choisissez mal le milieu, beaucoup de personnes sont mortes comme ça. Se vocês escolherem mal para onde vocês vão viver, há muita gente morre por causa de má escolha de lugar para onde está a viver. Et Seigneur Jésus-Christ m'a enseigné encore quelque chose. E Jesus Cristo também me ensinou uma coisa. Il m'a enseigné de savoir faire l'hygiène de mon entourage. E ele me ensinou para que me possa fazer higiene do para onde eu vivo. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu ont perdu leur intégrité du christianisme à cause de mauvais entourages. Muitos cristãos já perderam a sua integridade na palavra do Senhor por causa da vizinhança. Et plusieurs personnes ont abandonné leurs églises, leurs assemblées à cause de mauvais entourages. E muitas pessoas também abandonaram a fé, abandonaram as suas igrejas por causa só dos marredores. Alléluia. Amém. Est-ce que mon tour est Será que uma pessoa está entendendo? Amen. bien, mais il y a un adage qui dit Tem um ditado que diz o seguinte: montre-moi avec qui tu marches et moi je te dirai qui tu es. me mostra com quem que você anda e eu te direi quem é você. Ça, c'est la question que Jésus te pose ce matin. Essa pergunta que Jesus está te fazendo nessa manhã. Quel est le type de personne que vous habitez avec eux? Que tipo de pessoa que você convive com ele? Quel est le type de personne que vous mangez avec eux? Que tipo de pessoa que você come junto com ele? Alléluia. Amen. Si vous m'expliquez quel type de personnes qui vivent avec toi, Se você conseguir me explicar a pessoa na qual você là maintenant moi vive aussi je junto com saurais te ele, dire qui tu es. e é por onde eu conseguirei te dizer quem é você. Il y a des gens qui disent, ngai tambola na miyibi mais naza muyibi te. Muitas pessoas falam que não, eu ando com gatuno, mas não sou gatuno. Na tambola na bandumba mais naza ndumba te. Eu ando com prostitutas, mas eu não sou prostituto. Mais l'appétit vient en mangeant. Mas o pouco vem ao comer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Eu vou abrir parede. Dans Jean 8:38, No João 8:38. je parle sur la puissance de l'entourage. Eu estou a falar acerca do poder do redor. Voilà pourquoi pour t'amener à une bonne compréhension. E isso vou te levar para bom entendimento. Nous allons lire dans Jean 8:38. Vamos fazer uma leitura no João 8, versículo 38. Et nous allons comprendre qu'est-ce que le Christ veut nous transmettre par ces versets. E nós vamos entender o que é que o Cristo quer nos transmitir nesse versículo. Vous qui êtes à la page, Você que já acharam essa página, Jésus-Christ dit, Jesus Cristo disse: ce que j'ai vu chez mon Père, o que eu vi no meu Pai c'est ce que moi je fais. é aquilo que eu estou a fazer. Et vous vous dites que vous faites ce que vous avez vu de votre Père. E vocês também estão a dizer que vocês também fazem aquilo que vocês viram nos vossos pais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yo to bana tambola na miyibi ngana nga muyibi te. E você que fala assim, eu ando com gatuno, não sou gatuno. Ngana tambola bandumba ngazaka bula te. Eu ando com prostituta, mas eu não sou prostituta. Alléluia. Amém. La Bible dit, A Bíblia diz: ce que tu vois, o que você está a ver, ce que tu entends, o que estás a ouvir, forme ta foi. é aquilo que vai criar a sua fé. Et cela va affecter aussi ton avenir. É aquilo que vai afetar também o seu amanhã. Voilà pourquoi un chrétien É por isso um cristão ne peut pas écouter n'importe quoi. não pode ouvir qualquer coisa. Il ne peut pas écouter n'importe qui. Não pode ouvir qualquer pessoa. Il ne peut pas regarder n'importe quoi. Não pode começar a olhar em qualquer coisa. Parce que ce que tu regardes, Porque aquilo que você está a ce ver, que tu entends, o que você está a ouvir, forme ta foi. é que vai criar a sua Et fé. ton avenir va subir les conséquences de ce que vous avez en vous. E o seu amanhã vai sofrer de uma consequência naquilo que você estava a ouvir. Eu não pratico isso. Jésus a dit ce que j'ai vu chez mon Père. E Jesus diz que é aquilo que eu vi no meu Pai, C'est ce que moi je fais. é aquilo que eu estou a Et praticar. ce que vous avez vu de E votre aquilo Père, que vocês viram nos vous vossos avez pais, entendu de votre Père, vocês ouviram nos vossos pais, c'est ce que vous faites. é aquilo que também vocês também estão a praticar. Vous écoutez avec quoi? Vocês estão a ouvir com quem? Vous écoutez seulement avec les oreilles. Será que vocês só estão a ouvir com os ouvidos? Vous regardez seulement avec les yeux. Será que vocês estão a ver somente com as vistas? Donc vous, pour sentir que Dieu est au milieu de nous, tu dois seulement le voir par les yeux. Para você sentir que Deus está no nosso meio, você tem que lhe ver nas vistas. Moi, je peux savoir que Dieu est au milieu de nous Eu posso saber en que sentant sa présence. eu posso saber que Deus está no nosso meio a sentir a sua presença. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém está entendendo? Amen. Donc, ce que vous regardez, O que vocês estão a ver, ce que vous entendez, o que vocês estão a ouvir,
a de l'influence sur votre avenir. aquilo tragará a influência no vosso amanhã. Nous Amen. devons faire très Nós attention temos que fazer muito cuidado avec ce que nous faisons entrer en nous. naquilo que nós fazemos entrar em nós. Car cela, ce sont des photos, des images Porque aquilo são fotos, tipo imagens, que nous gardons en nous. que nós armazenamos dentro de nós. Si cela ne se manifeste pas Se aujourd'hui, aquilo não se manifestar hoje, dans 5 ans ou 10 ans, cela va se em manifester. 5 ou 10 anos aquilo vai se manifestar. Parce que ce sont des photos. Porque são fotos, Ce sont des images que tu gardes en toi. são imagens que você está guardando dentro de você. Voilà pourquoi la Bible dit, É por isso que a Bíblia diz: les enfants ne peuvent reproduire que ce qu'ils ont vu de leurs parents. os filhos só vão poder produzir aquilo que eles aprenderam nos seus parentes. Voilà pourquoi nous, les parents, nous devons faire très attention É por isso que nós, os pais, também temos que fazer muito cuidado à travers ce que nous faisons através daquilo que nós estamos a fazer devant nos enfants. perante os nossos filhos. Parce que ce sont des images, Porque são as imagens, ce sont des photos porque são as fotos que nous faisons entrer à nos enfants. que nós fazemos entrar nos nossos filhos. Comme les enfants reproduisent ce qu'ils ont vu de leurs parents, Como os filhos também reproduzem aquilo que eles aprenderam nos seus pais. aujourd'hui, si on se bat, papa et maman à la maison, nos enfants aussi font entrer ces images et ces photos. Demain, ils vont reproduire la même chose. Hoje em dia, se papai e a mamãe estão a lutar, os filhos estão a captar, amanhã eles também falam a mesma coisa. Alléluia. Amen. C'est parce que les enfants ont vu leur père se saouler. É porque os filhos viram os pais ficaram muito bem soldados. Non, c'est saouler. Fica bêbado. É porque viram o papai ficou bêbado. Alléluia. Amen. C'est parce que les enfants ont vu leur papa bêbado. Viram o papai que estava bêbado. Aujourd'hui aussi, nous avons les bébados. E hoje também os filhos também ficaram bêbados. Alléluia. Amen. Si hier il n'y avait pas de bébados, E se ontem não tinha bêbados, nos enfants aujourd'hui ne pouvaient pas être des bébados. hoje também os nossos filhos não poderão ser bêbados. Voilà pourquoi tu dois faire très attention É por isso que você tem que fazer muito cuidado à faire ce que tu fais naquilo que você está a fazer devant tes enfants. perante os teus filhos. Si tu bêta la maman, ta union, si moi non pas bêta maman. Se você toda hora bate a tua mulher, o teu filho também vai levar esse comportamento de começar a bater a mulher. Papa nanga isura, mon pas isura va minha mãe. Eu também vou lhe surar. Papa na ngai abanda kobeta, mama na ngai mpe na kobeta. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce sont des images, ce sont des photos. Aquilo são imagens ou fotos. Voilà pourquoi si tu me dis avec qui tu marches, É por isso, se você me dizer com quem que andas, moi je te dirai qui tu es. e eu te direi quem é você. Si toi tu marches avec de bonnes personnes, Se você anda com umas boas pessoas, moi je te dirai que tu es une bonne personne. e eu também te direi que és uma boa pessoa. Mais si vous marchez avec les prostituées, Mas se você anda com prostitutas, moi aussi je vais t'appeler prostituée. e eu também te chamarei de prostituta. Même si tu ne le fais pas ici en Jiva, Mesmo que você não faz aqui onde ok, même na Namibie on fait ça là. você irá até talvez na Namíbia aí fazer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que você pensar em Zambé? Será que está a ouvir o pensamento de Deus? Amen. On doit faire très attention. Temos que fazer muito cuidado. Ce que j'ai vu chez mon père, O que eu vi no meu pai c'est ce que moi je fais. é aquilo que eu também fiz. Je ne peux pas faire ce que je n'ai pas vu mon père faire. Eu não posso fazer aquilo que meu pai não fazia. Voilà pourquoi la personne que vous suivez, É por isso também as pessoas que você está a seguir, s'il te dit des petites choses, está a te falar coisas mínimas, toi aussi tu seras petit. você também será tipo essas coisas mínimas. Soki mutu ozolanda divorça, Se você está a seguir uma pessoa divorciada, ozolobela ntango nyonso makambo ya divorce, yo mpe lobi okodivorce. está a te falar sempre coisa de divórcio, você também amanhã vai se divorciar. Alléluia. Amém. Si la personne que vous suivez te dit de grandes choses, Se você está a seguir uma pessoa que está te falando umas grandes je te coisas, dis demain aussi tu seras une grande eu personne. te digo que amanhã também vai ser uma grande pessoa. Alléluia. Amém. Si la personne que vous suivez te dit des bêtises, toi aussi tu seras ignorant. dans Se ta você é uma pessoa que está a seguir, está a te falar besteira, você também amanhã será um ignorante na sua vida. vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas suivre n'importe qui, écouter n'importe qui, regarder n'importe qui. É por isso que nós não podemos ouvir qualquer pessoa, seguir qualquer pessoa. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Meu amado, il y a des gens há pessoas, dans la vie que j'ai vue aquilo que eu vi nessa vida, qui ont fait des prières pendant des années et des années. fizeram orações uns anos, Ce sont des sœurs en Christ. mas são cristãos.
irmã C'est cristã, parce qu'ils n'ont pas discerné le milieu où ils pouvaient habiter. porque eles não discerniram o local ou o meio para onde vai viver. Pendant des années, il a demandé mariage à Dieu. E durante muitos anos sempre pedia casamento a Deus. Et Nzambe lokola aza bolingo apesi ye mpe libala. E Deus também, como o amor, também deu o casamento. Mais après avoir reçu son mari, Mas depois de conseguir o marido, parce qu'elle avait fait mal le choix des personnes qui doivent habiter avec elle, porque ele fez uma escolha na pessoa na qual vai viver com ele. la même personne qu'elle appelait amie E a mesma pessoa que ela chamava amigo, et la même personne qui lui a arraché ses maris. é a mesma pessoa que chamava amiga é que mais lhe tirou seu marido. Et cette sœur est restée célibataire jusqu'à aujourd'hui. E essa irmã ficou solteira até hoje. Alléluia. Amém. Vous savez pourquoi? Sabe por quê? C'est parce qu'elle n'avait pas discerné les genres de personnes qui doivent habiter avec elle. Porque ele não discerniu o tipo de pessoas na qual deveria conviver junto com ele. Il avait mal choisi l'entourage. Ela escolheu mal o seu redor. Et elle pensait que l'ami, Ela pensava que a amiga, qu'elle appelait ami, que ela chamava amiga, l'aimait, lhe amava, mais en réalité, cet ami n'était pas son ami. mas na realidade essa amiga não era amiga dela. Nous, cet ami ne l'aimait pas. Essa amiga não lhe amava. Voilà pourquoi vous pensez que certaines personnes qui sont autour de toi, ils vous adorent. É por isso que vocês por vezes também pensam que as pessoas que estão no vosso redor andam a os adorar. Non, bakrakanga é Ele me gosta muito, é por isso que estão junto comigo. Alléluia. Amen. Se baza peneneza po bakraka yote. As pessoas que estão ao teu redor não é porque eles te gostam muito, não. Eza po ba adoraka yote. Não é porque te adoram, não. C'est parce qu'ils ont compris que autour de toi, ils auront des opportunités. Porque eles sabem no teu redor, eles vão conseguir umas oportunidades. Ils savent que derrière toi, il y aura des occasions. Eles sabem que atrás de você eles terão ocasião. Et après avoir reçu les occasions, ils vont t'abandonner. E depois dele conseguir os seus objetivos é que vão te abandonar. Alléluia. Amen. Il y a des personnes comme ça dans la vie. Há pessoas assim nesse Ils mundo. vivent seulement à travers des opportunités. Eles somente vivem só por causa das oportunidades. Yoza mwa muke kidiba me yazo nani. Você está aí, tá só assim, vai assustar, mas ele está mesmo já a seguir atrás. Et beaucoup de personnes sont mortes comme ça. E muitas pessoas também morreram assim. Et beaucoup de personnes ont échoué dans la vie comme ça. Muitas pessoas também foram na queda por causa disso. C'est parce qu'ils n'ont pas discerné le milieu. Por quê? Porque eles não conseguiram discernir o redor, o sítio. Ils ont mal choisi les personnes qui doivent habiter avec eux. Eles escolheram mal as pessoas que deveriam conviver junto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amém. Bien, mais tu peux avoir une grande destinée Meu amado, você pode ter grande destino que Dieu t'a donnée. que Deus te deu. Mais cette destinée-là, Mas esse destino, si tu choisis mal le milieu, se você escolher mal o redor, ces promesses-là de Dieu ne vont pas s'accomplir. essa promessa de Deus não vai se cumprir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Será que alguém está entendendo? Vous pouvez être une grande dame, un grand homme. Pode ser uma grande mulher, grande homem. Quand vous choisissez mal les gens que vous devez cohabiter avec Se eux, você escolher mal as pessoas na qual tem que conviver junto, toi comme prince, fils de Dieu, você como príncipe, filho de Deus, mais tu vas finir comme un esclave. você vai acabar de ser tipo escravo. Parce que tu n'as pas discerné Porque você não conseguiu discernir le type de personnes qui doivent habiter avec toi, o tipo de pessoas na qual deveriam conviver junto contigo. qui doivent marcher avec Que toi. pode andar junto contigo. Voilà pourquoi tu pleures aujourd'hui. É por isso que você hoje está a chorar. Mais comme Jésus est un Dieu de restauration, Mas Jesus, como ele é Deus de ça restauração, veut dire que ce matin Dieu va te restaurer. eu digo que nessa manhã Jesus vai te Et restaurar. tout ce que tu as perdu dans ta vie, Dieu va te donner à 1000%. Tudo que você perdeu na sua vida, Deus hoje vai te dar a 1000%. Amen. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Porque o nosso Deus é Deus de restauração. Vous savez, dans l'anatomie botanique, Sabe, la science botanique, na ciência botânica, quand vous voyez un arbre, quando vocês veem uma árvore, mais sur cet arbre, il y a aussi un autre arbre. mas nessa árvore tem mais uma outra árvore em cima dessa árvore. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Nunca viram isso?
Par exemple, nzeta manga. Por exemplo, uma árvore só de manga. Mais likolo nzeta manga, bomoni sous plante, monsieur eza likolo manga. E vocês vão ver em cima dessa árvore da manga, vão ver mais uma outra planta mais a germinar em cima. Alléluia. Amen. Voilà na science botanique. Aquilo é na ciência botânica. Babenga yango une plante parasite. Aquilo chama-se uma planta parasítica. Donc une plante greffée sur une autre plante. É uma planta que está a germinar em cima de uma outra planta. Et voilà pourquoi cette plante vient s'accrocher, se greffer sur cette plante. Por que essa planta veio ficar colada só com essa outra planta? C'est parce qu'il y a une raison. Porque tem uma razão. C'est parce que cette plante a compris que d'elle-même, elle ne peut pas faire la photosynthèse. Porque essa planta, ele entendeu que ele sozinho não pode fazer uma fotossíntese. C'est-à-dire, Quer dizer que elle est incapable de se produire la sève qui donne la nourriture à une plante pour survivre. ele é incapaz de produzir aquilo que é a semente que dá coisa para poder germinar. Alors il va chercher une plante qui est capable de faire la photosynthèse, capable de se produire la sève pour se nourrir, et elle vient s'accrocher sur elle pour profiter et commencer à survivre. Ele vai procurar uma árvore na qual que tem para onde está, tem todas as coisas que vão fazer para que ele possa brotar. Ele vai e fica lá colado, só assim que ele vai conseguir brotar e vir mesmo grande. Alléluia! Amen. On appelle ça des plantes parasites. Chama-se plantas parasíticas. Et dans la vie aussi, il y a aussi des personnes parasites. E também nessa vida também há pessoas parasitas. Ils savent que sans sœur Fulana, sans frère Fulano, je ne saurais pas survivre ici à Kunene. Ele sabe que não sei, fulano, não vou conseguir aqui no Cunene. Moi, je ne l'aime pas. Eu não lhe gosto. Je ne l'adore pas. Eu não lhe gosto. Eu não lhe gosto. Mais je vais seulement m'accrocher à elle Mas eu só vou ficar ao lado dele. pour avoir seulement des opportunités. Para mim conseguir somente a oportunidade. Pour avoir seulement l'occasion de manger. Para mim poder ter pelo menos só a ocasião de eu conseguir Pour comer. avoir seulement l'occasion de survivre. Para mim conseguir somente ter como sobreviver. Après avoir réussi mon projet, Depois de eu conseguir o meu projeto, je vais l'abandonner. eu vou lhe abandonar. Alléluia. Amen. Ça, c'est un homme parasite. Esse é homem parásito. Et ce ne sont pas seulement les hommes qui le font avec les femmes, il y a aussi des femmes qui le font avec les hommes. E também há também mulheres que fazem isso nos homens. Alléluia. Amém. Est-ce que vous devez comprendre ma campagne? Será que a pessoa tem medo dessas coisas? Donc, vous devez bien chérie, chérie, il faut faire attention. Faut y Cuidado, a pessoa que você me chama, amor, cuidado, tens que saber bem. Ça doit parasite. Será que ele não é parasita? Ah, vous le connaissez là. Será que ele não veio somente procurar o caminho? Se ele conseguiu o que ele quer, vai te abandonar. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Maintenant, respectez les minutes. Ça reste combien de minutes? 25. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Meu amado, La puissance de l'entourage. o poder do redor. Dieu nous a donné la puissance. Deus nos deu o poder. Il nous a donné l'autorité. Ele nos deu a autoridade. Mais nous devons savoir user notre autorité, Mas nós temos que saber usar a nossa autoridade, notre puissance, o nosso poder. avoir le discernement. E tem que haver discernimento. Ne vous trompez pas. Não se engane. Alléluia. Amen. Paul dit ne vous trompez O pas. apóstolo Paulo disse: não se engane. Donc c'est quelque chose qui ne ment pas. É uma coisa que nunca mentiu. C'est une vérité. É uma verdade. Voilà pourquoi nous chrétiens nous devons faire très É attention. por isso, cuidado, nós cristãos temos que fazer muito cuidado. Si nous ne voulons pas rater notre destinée, E se nós não vamos perder o nosso destino, la grande destinée que Dieu nous a réservée, o grande destino que Deus reservou para nós, nous devons prendre en considération ce que Dieu nous enseigne. nós temos que meter na consideração aquilo que Deus está nos ensinando. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Nayeba batu na vie bazaka na bambongo. Eu conheci pessoas nessa vida que tinham muito dinheiro. À l'heure où je vous parle, ils n'ont même pas l'argent pour se payer le loyer. Esse precisamente eu estava vos falar, eles já não têm mais dinheiro para pagar renda. Il y en a d'autres qui avaient même, quand vous lui demandez, te dit, j'ai un appartement en Europe, E há outros até se você lhe perguntar, vai te falar que eu tenho até um apartamento na Europa. en Amérique. Eu tenho um outro apartamento nos Estados Unidos. Vous admirez une personne qui vit en Afrique, mais il a un appartement en Europe. Você fica até admirado uma pessoa que está aqui na África, mas tem um apartamento na Europa. Et ce n'était pas des mensonges, c'était une E vérité. não